Essa necessidade de você estar se alimentando da palavra, a necessidade de você estar passando tempo em oração, essa necessidade de você estar exercendo a sua fé. E a gente vira uns crentes raquíticos, aqueles crentes fracos. E qualquer coisa, qualquer ventinho, qualquer olhou feio para mim, eu vou me distanciando. E a gente acha que esse distanciar não é distanciar de Deus. Eu só me afastei da igreja, eu ainda estou firme com Deus. E por isso que fica difícil a gente conseguir se manter fiel, se manter realmente verdadeiramente crente. E aqui fala que Estevão, né? Ele foi fiel a ponto que aqueles que estavam fazendo mal para ele, fazendo ele sofrer, tentando matar ele, ele foi capaz. Senhor, perdoa. Senhor, ele não fala que não é esquecer. O que é perdoar? Porque é você lembrar sem causar dor. Você lembra o que aconteceu, você lembra que a pessoa te bateu, você lembra da ferida que foi causada, mas aquilo não te traz mais aquele sentimento, não traz mais aquela angústia, porque você já perdoou. E é difícil. Se você parar para pensar nas coisas difíceis que aconteceu na sua vida, vamos lá, os traumas de infância, às vezes acontece que você ainda está guardando ele. Você lembra, mas você, junto com aquilo, traz aquele sentimento ruim, traz aquela angústia de novo, traz aquela dor que você sentiu no momento, volta tudo à tona. E o que Deus quer que nós façamos é nos enchamos dele a ponto que todas as coisas demais a gente não sinta mais. Como que é isso possível? Voltando, Estevão estava em êxtase espiritual, que ele viu a glória de Deus, ele viu Deus assentado, viu o Filho do Homem de pé, ele estava presenciando, sentindo a glória de Deus. Esse sentimento de estar perante a glória de Deus era tão grande que as demais coisas, o resto que estava acontecendo à sua volta não importava. Porque eu vou me preocupar com isso se eu estou perante um Deus poderoso, se eu estou um Deus glorioso que está olhando para mim, ele está contemplando a minha vida, ele está me recebendo. Eu não me importo mais com o resto. Cumprindo a palavra, foi o primeiro a dar a vida pelo Evangelho. Ele perseverou até a morte. A confiança tranquila de um profeta, ele segue o exemplo de Jesus que permaneceu fiel e sem desonra. Bendizei os que te maldizei, orai pelos que vos caluniam. Somente o poder de Deus pode capacitar Estevão para fazer uma oração, provavelmente pode nos capacitar para fazermos a oração que Estevão fez. Um servo fiel até a morte. Se você for fiel até a morte, você receberá a coroa da vida. A gente tem que ser fiel até a morte. Estamos dispostos, se preciso for, a entregarmos a nossa vida. Se somente aí que a gente realmente se entregou. Por isso que eu falo que é difícil. Que o pessoal que está em perseguição, eles sabem que eles vão, qualquer dia eles podem morrer. Por causa do Evangelho. Mas eles estão firmes. A gente não tem esse perigo. E por isso a gente, às vezes, esquece que a gente entregou a nossa vida para ele. E às vezes está com a nossa vida para nós. E quer controlar a nossa vida. Oremos ao Senhor para que nos ajude. E que a sua igreja se avive de tal forma que o mesmo sentimento que Estevão souber de nossos corações. Depois que Estevão morreu, foi martirizado, entra Atos capítulo 8, versículo 1. O que aconteceu aí? Começou então, Atos 8, 1. Quem que aparece em história? Saulo consentiu na morte dele. Ele fez naquele dia uma grande perseguição. Estevão morreu, vamos matar. Foi um morto por causa do evangelho. Vamos matar todos os restos. E ele foi e perseguiu contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos para a terra da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. E a morte de Estevão marca o início da perseguição oficial dos cristãos. As medidas severas aplicadas sobre Estevão tinham uma intenção de amedrontar os irmãos a conter o avanço da pregação evangélica. Ele fala, vamos matar, agora vamos aniquilar para que essa mensagem não se propague mais. Mas o que aconteceu foi o contrário. No entanto, como se sabe, o martírio de Estevão desencadeou uma propagação do evangelho em vários lugares por onde os cristãos se dispersavam. Saulo assolava as igrejas, não só assolava a igreja, ele entrava nas casas, arrastava homens e mulheres e se encerrava nas prisões. Mas os que andavam dispersos, cada um foi fugir para um lado. A igreja de Jerusalém, ela estava cada vez mais
grande. Cada dia mais os membros iam crescendo. E eles estavam lá, no conforto da igreja. Tá, junto com os apóstolos, estamos sendo alimentados e estamos lá. Mas após a morte, o que aconteceu? A mensagem ser propagada, que o evangelho seja espalhado, começou. Às vezes o martírio de Estevão foi uma coisa ruim ou foi uma coisa boa? A gente não vou falar nesse sentido. Mas por causa disso se cumpriu o que Deus queria que eles fizessem. Cada um se dispersou. E para onde os que se dispersaram iam por toda parte anunciando a palavra. Versículo 3, versículo 5 faz o seguinte. E depois disso, versículo 5 vai aparecer outra pessoa. Quem que aparece aí em história? Quem que aparece? Felipe. Morreu um mártir, um diácono que era conduzido. Mas o Senhor usa esse acontecimento para que a sua mensagem seja mais propagada ainda, para que a mensagem seja esticada, e Deus levanta outros homens para continuar esse ministério. A mensagem de Deus, a obra dele não para por causa de uma pessoa. Ela só dá consequência. Por causa que não somos nós que fazemos. Não é uma pessoa que está na direção, mas é o Senhor que está na direção. Ele sempre levanta homens para trabalhar para Ele. Basta estar dispostos. E era o mesmo diácono que estava lá. O sofrimento vem, mas a igreja cresce e Deus prepara outros para prosseguirem. A igreja estava lá na boa, estava crescendo, estava lá, que bom. Mas houve a necessidade de haver um problema, de haver uma perseguição contra ela, para que ela se despertasse e propagasse e cumprisse o seu propósito. Muitos se falam, vamos voltar lá para o nosso país natal, né? Que pode haver uma perseguição que venha. Que fala que para haver a gente fala, está estudando sobre avivamento, lá na primeira lição, para ter um avivamento precisa ter uma crise. Às vezes seja necessária uma crise em nossas vidas, uma crise no ambiente que nós estamos inserindo, para que nós despertemos o Senhor nos avive. Temos avivamento pessoal, uma crise que a gente pode ter a cada dia, o Senhor falando com você, tocando sobre o que você tem que mudar, uma crise na nossa família, uma crise na nossa igreja, uma crise na nossa cidade e uma crise no país. Mas tudo isso pode ser uma chave para, obviamente, chegar. Então, e as portas abertas, né? Muitos têm propagado. Aí se propagou, cada um ia para aquelas pessoas, para o povoado que não tinham ouvido falar ainda e propagaram o Evangelho. Vamos lá, revisando o conteúdo. O que Estevão denunciou? O que Estevão denunciou para os poderosos da época? Conforme da dureza do coração dos líderes, evidenciou a sua traição e homicídio contra Jesus. Qual foi a visão que Estevão teve? Ele viu a glória de Deus. A glória de Deus é vista quando nós estamos exercendo a nossa fé, quando nós estamos adorando a Ele, quando nós estamos entregando a Ele, quando nós estamos exercendo o que nós cremos. Não é um louvor que vai trazer a glória. Não é uma letra bonita de um hino que vai trazer a glória. É o quanto que nós estamos colocando a nossa fé, quando nós estamos colocando isso em ação. O sentimento que Estevão não demonstrou diante dos seus suplícios e dores. É o sentimento de vingança ou de ódio. Vamos para o último tópico. 3. O avivamento e o sofrimento. O sofrimento na morte dos apóstolos. A gente sabe, com exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. Vamos ver como você sabe. Pedro, como que Pedro morreu? Ele morreu? Sabia que uma coisa que eu não sabia. Você sabe que na cadeira do Papa tem uma cruz de ponta cabeça, né? Você sabia disso? Nem eu. Então, eu sei uma cruz de ponta cabeça por causa que para simbolizar que Pedro morreu daquela maneira. E por causa que a autoridade era da Pedro. Falei, mas por que tem um símbolo da moeda, né? Porque sabe conhecimento. Mas aí, André, segundo a tradição, ele foi martirizado na Grécia. Tiago, filho de Zebedeu, ele foi morto por Herodes. E João, o João Monte, sabe? Ele é o João que escreveu as epístolas mais amadas, né? Que mais viu? Ele foi lançado vivo num tacho de óleo, no fervente, mas nada sofreu. Deus levou e fez como os monstros lançados na fornalha de fogo. Depois foi exilado na ilha de Patmos, que a gente sabe que ele teve a visão do Apocalipse. Ele era um dos mais novos discípulos que Jesus tinha e foi o último deles a morrer, provavelmente em Efésios. Ele morreu de morte natural. Tentaram matar ele, mas a gente lembra, né, no final de João, se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, porque
que te importa. Bartolomeu, ali fala que foi posto vivo num saco e lançado no mar. Tomé fala que ele trabalhou na Índia e foi martirizado. Tiago, um livro do seu tempo relata que ele foi apedrejado pelos judeus de Jerusalém. E o Simão Zelote, ele fala que ele trabalhou na África, sofreu martírio na Palestina durante o reinado de Domiciano. E cada um dos, se você for pesquisar, muitos outros mártires entregaram sua vida a Cristo. Muitos deles morreram nas arenas do Coliseu, muitos deles morreram em perseguições. Se você for pesquisar a história de Roma é terrível. Eles usavam crucificaram eles nas ruas, tacava óleo e tacava fogo. E era a luminária da época. Cada cristão virou, faltou madeira para crucificar todos eles. Fala, a pressão contra eles, mas eles estavam dispostos a entregar. Não importava, eu vou entregar a minha vida a ele. Depois que, não, vou parar de perseguir, que daí a igreja deu uma desandada às vezes. Mas enquanto estamos lá, a gente está naquele limite, a crise vem e fala, você vai ser fiel ou não vai? Você vai estar disposto a se entregar ou não? A gente para de... A gente se decide. Ou você se torna crente mesmo, ou você larga. É o que o Espírito Santo falava nós. Até onde você está disposto? Até onde você está se entregando? Até onde você está cumprindo, está confiando em mim? A única coisa certa é que todos eles foram fiéis até a morte, não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Quantas vezes somos tentados a negar por motivos banais? A família, a escola, o cansaço, a condição, a posição profissional. Muitas coisas nos levam a sair, nos afastar, a deixar de buscar. Porque, esse buscar, eu falo, o tempo que a gente passa com Deus, sabe? O tempo que você passa na sua intimidade. Muitas vezes é o cansaço, é o trabalho, é os afazeres da vida que tira isso de nós. Mas até onde a gente está disposto a nos entregar a Ele? Até onde que a gente está realmente confiando que Ele é poderoso, que Ele pode que Ele pode dar suporte em todos os momentos da nossa vida. O avivamento do sofrimento. O último tópico. O avivamento do sofrimento. O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova as forças do céu de Deus para enfrentar situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia mostra que essa capacitação espiritual de sermos resilientes diante das dificuldades. Para o crente espiritualmente avivado, quando diante de um sofrimento, a alegria do Senhor é a nossa. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. Aqui até Paulo, né? Ele estava na prisão, mas ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Não é o ambiente, não as circunstâncias que mudam o nosso ser. É o quanto nós nos entregamos a Ele. Diante do inimigo do Evangelho, Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor ajude a glorificar por meio das lutas da vida. Exemplo do primeiro mártir da igreja antiga. Não neguemos a Cristo. João 3, 16 e 33 fala que no mundo terão aflição. Então você vai ter aflição. Se você não tem aflição, vai ter aflição. Por causa que foi proibido. Mas vencer o mundo. Nos dias de hoje, oremos para que sejamos cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de sabedoria, como Estevão era. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo. Que a minha vida seja para glorificar o nome dele. Romanos 8:39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Que nada possa nos separar, nada possa nos tirar, que a nossa imunidade esteja lá em cima, para que não importa os problemas que possam vir na nossa vida, nós estamos fortes para rebatê-lo. A gente está disposto a enfrentá-lo. Para isso nós temos que estar cada dia mais lendo a palavra do Senhor, orando, passando tempo com Ele. E cada situação difícil é um momento da gente exercitar nossa fé, para estarmos fortes por dia da dificuldade. Última pergunta. Revisando o conteúdo. O que é a alegria do Senhor para o crente avivado? Alegria do Senhor. O Senhor. Coloca no Senhor a sua confiança. Que o prazer possa estar nele.
Eu estando olhando para Cristo, que a sua glória eu posso estar vendo a sua glória a ponto de esquecer os problemas que estão na nossa vida. Amém? Amém. Essa foi a lição de hoje. Tem pergunta? Nós temos. Amém. Amém. Agora cheguei. Amém. Arigatou.